Você já entrou em um elevador vazio, apertou um botão e teve a sensação de que algo estava errado? Algumas pessoas juram que certos elevadores podem levá-las a lugares que não deveriam existir. Lucas era um jovem arquiteto trabalhando até tarde em um arranha-céu recém-construído no centro da cidade. O prédio era imenso, com 50 andares, todos acessíveis por um único elevador moderno. Naquela noite chuvosa, Lucas era o último a sair do escritório. A luz fraca refletia nas janelas e o som da tempestade tornava o ambiente ainda mais sombrio. Ele apertou o botão do elevador e esperou. As portas se abriram com um asterisco de asterisco metálico, revelando o espaço vazio iluminado por luzes frias. Lucas entrou, apertou o botão do térreo e recostou-se contra a parede, exausto. Mas algo estranho aconteceu. O elevador começou a subir. Ele olhou para o painel. O andar 13 estava aceso. O problema? Aquele prédio não tinha o 13º andar. Por superstição, o número havia sido pulado. O elevador parou, as portas se abriram lentamente, revelando um corredor iluminado por uma luz opaca e amarelada. Contra o bom senso, Lucas saiu do elevador. O chão estava coberto por uma espessa névoa que parecia vir do nada. As paredes tinham papéis rasgados e manchados, e um cheiro forte de mofo preenchia o ar. Não havia sons, apenas o eco de seus próprios passos. As janelas daquele andar estavam completamente cobertas por tábuas, bloqueando qualquer visão externa. Enquanto caminhava, Lucas notou portas ao longo do corredor. Algumas entreabertas, outras fechadas, mas todas com marcas de arranhões. O instinto dizia para ele voltar, mas algo forçava a seguir em frente. De repente, ele ouviu o som de passos atrás dele. Virando-se rapidamente, não viu ninguém. O som ecoava, como se algo invisível estivesse ali. Ele correu de volta para o elevador, mas as portas haviam desaparecido. Em pânico, Lucas tentou abrir uma das portas do corredor. Entrou em uma sala vazia com uma única cadeira no centro. Em cima dela, uma fita cassete e um gravador antigo. Ele ligou o aparelho, e uma voz rouca começou a falar: "Você não deveria estar aqui. Eles estão te observando agora." Nesse momento, Lucas sentiu uma presença por trás. Virando-se lentamente, viu sombras humanoides se formando na névoa, sem rosto, mas com olhos brilhantes fixos nele. As sombras começaram a se aproximar em silêncio, cada passo ecoando no corredor vazio. Desesperado, Lucas bateu nas paredes procurando uma saída, mas tudo parecia sólido como concreto. As sombras o cercaram e, sem aviso, uma mão fria agarrou seu ombro. Lucas fechou os olhos esperando o pior. Mas, ao abri-los novamente, ele estava de volta dentro do elevador. O painel mostrava o térreo, e as portas se abriram como se nada tivesse acontecido. Tremendo, ele saiu e olhou para trás. O elevador estava vazio, as luzes piscando. Lucas saiu correndo do prédio e nunca mais voltou. Tentou contar sua história, mas ninguém acreditava. O prédio foi inspecionado, e não havia nenhum andar 13, nem corredores escondidos. No entanto, à noite, o elevador às vezes parava sozinho nesse andar inexistente. Relatos surgiram de outros funcionários ouvindo vozes ou vendo sombras dentro do elevador. Algumas teorias dizem que o prédio foi construído sobre ruínas antigas. Outros acreditam que elevadores podem, ocasionalmente, cruzar para outros lugares, lugares que não seguem as regras normais do nosso mundo. E você? Já teve alguma experiência estranha em um elevador? Cuidado da próxima vez que entrar em um. Pode ser que você acabe indo para um lugar de onde nunca mais volte. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Imagine encontrar um objeto que desafia todas as leis da física, algo simples, mas com poder inimaginável. E se um relógio antigo pudesse parar o tempo, mas a um custo terrível? Beatriz era uma restauradora de antiguidades em uma cidade pequena, conhecida por sua paixão em dar nova vida a objetos esquecidos. Em uma manhã chuvosa,
Um cliente misterioso deixou um pacote embrulhado em papel pardo na porta de sua loja. Não havia remetente, apenas uma nota escrita à mão, asterisco conserte-o. Mas cuidado ao usá-lo. Asterisco. Curiosa, Beatriz desfez o embrulho e encontrou um relógio de bolso antigo, de prata manchada, com gravações estranhas em sua superfície, símbolos que pareciam alfabetos antigos, mas que ela não conseguia identificar. O mostrador estava trincado, e os ponteiros presos em 3h33. Intrigada, decidiu restaurá-lo. Passou horas limpando os mecanismos internos, trocando as engrenagens danificadas e polindo a superfície. Quando finalmente terminou, o relógio emitiu um som seco e os ponteiros começaram a se mover novamente. Nesse instante, Beatriz sentiu o ar ao seu redor se tornar denso e uma estranha vibração percorreu o chão da loja. Beatriz percebeu que algo estava errado quando saiu da loja. As ruas estavam completamente imóveis, pássaros parados no ar, carros congelados no meio da estrada e pessoas estáticas, como se o tempo tivesse sido congelado. O silêncio era ensurdecedor. Assustada, ela voltou correndo para dentro e examinou o relógio. Ao pressionar a pequena coroa lateral, o tempo voltou a fluir normalmente. As buzinas soaram, os pássaros voaram e tudo parecia como antes. Beatriz percebeu que o relógio tinha o poder de parar o tempo ao ser ativado. Nos dias seguintes, ela testou o objeto em situações simples, pegando itens de loja sem ser notada ou evitando acidentes menores. Mas, a cada uso, algo estranho acontecia. Sombras escuras começavam a aparecer em sua visão periférica, observando-a fixamente. E mais perturbador ainda, ela começou a notar pequenas mudanças no ambiente quando o tempo retornava, pessoas que haviam desaparecido, objetos que estavam em lugares errados e até mesmo reflexos no espelho que não correspondiam aos seus movimentos. Beatriz decidiu destruir o relógio. Pegou um martelo e tentou esmagá-lo, mas o objeto permanecia intacto. Desesperada, ela ativou o relógio pela última vez, parando o tempo enquanto corria pela cidade em busca de ajuda. Mas dessa vez, não estava sozinha. No mundo congelado, figuras altas e encapuzadas se moviam livremente. Seus rostos eram apenas vazios escuros, mas Beatriz sentia que estavam ali por causa dela. Uma das figuras se aproximou e, sem mover os lábios, uma voz ecoou em sua mente: asterisco, você violou as regras. Agora, pertence a este lugar. Asterisco, ela tentou correr, mas o relógio em sua mão começou a derreter, escorrendo entre seus dedos. As figuras a cercaram, e a escuridão tomou conta. Beatriz nunca mais foi vista. Sua loja permaneceu fechada por meses até que um novo dono assumiu o local. Em uma das prateleiras, empoeirado e aparentemente inofensivo, estava o mesmo relógio de bolso, agora parado às 3h33 novamente. Relatos começaram a surgir de clientes que juravam ver o reflexo de uma mulher batendo desesperadamente do outro lado do vidro da loja, como se estivesse presa em algum lugar invisível, tentando escapar. Você já parou para pensar nas consequências de manipular o tempo? Nem tudo que parece um presente é realmente um favor. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Alguns espelhos não refletem quem somos, mas sim algo mais. Algo que não deveria existir. Mariana se mudou para um antigo apartamento no centro da cidade. O prédio, embora bonito, tinha uma história estranha, cheia de inquilinos que sempre pareciam se mudar após pouco tempo. Mas o aluguel estava barato, e ela precisava de um lugar para ficar. Logo após se mudar, ela começou a notar detalhes estranhos. Os sons que vinham do corredor à noite, os rangidos das janelas que nunca estavam abertas e, mais perturbador, o espelho do banheiro. Ele era antigo, com uma moldura ornamentada e em perfeito estado, mas algo em seu reflexo não parecia certo. Mariana tentava ignorar, mas sempre que passava em frente ao espelho, algo a fazia parar e olhar mais de perto. Um leve movimento, um brilho nos olhos de seu reflexo que não correspondia ao dela. Até que, uma noite, ela ouviu um sussurro: volte para ele. Desconcertada, ela tentou seguir com sua rotina. Mas cada vez que se aproximava do espelho, sentia a mesma sensação. Era como se alguém estivesse ali, observando-a com olhos famintos. O sussurro voltou, mais forte agora, e parecia vir de dentro do espelho.
Volte para ele, Mariana. Ele está esperando. Ela tentou perguntar ao zelador sobre o espelho, mas ele desviava a conversa sempre que o assunto surgia. Intrigada e com o coração acelerado, Mariana começou a pesquisar o passado do apartamento. Descobriu que, anos antes, uma mulher chamada Beatriz havia morado ali. Ela estava profundamente perturbada antes de desaparecer misteriosamente. Diziam que ela havia se apaixonado por um homem, mas que algo a consumiu antes que ela pudesse fugir com ele. Mariana sentia que a história estava conectada ao espelho, como se fosse uma mensagem não resolvida do passado. Ela decidiu investigar mais, mas a cada noite, o sussurro ficava mais persistente. Quando finalmente decidiu confrontar o espelho, a superfície parecia turva, como se algo estivesse se formando atrás dele. Na noite seguinte, armada de coragem e um pouco de desespero, Mariana se aproximou do espelho. Ela olhou fixamente para seu reflexo, tentando manter o controle, quando o vidro começou a tremer. De repente, seu reflexo começou a se mover por conta própria, sorrindo de forma distorcida, como se tivesse uma mente própria. O sussurro agora era um grito. Ele está vindo. Ele está atrás de você. Mariana tentou afastar-se, mas a imagem no espelho começou a se esticar, as mãos do reflexo se projetando para fora, como se quisessem arrastá-la para dentro. Com um puxão violento, o reflexo de seu próprio rosto começou a deformar, revelando uma figura sombria que se escondia por trás do vidro. Em pânico, ela tentou quebrar o espelho, mas algo a impediu. As mãos do reflexo a seguraram firmemente, e o espelho em si começou a se contrair, tornando-se uma superfície sólida, sem espaço para escapar. Na manhã seguinte, o espelho estava intacto, e Mariana não estava mais no apartamento. O zelador, ao entrar para fazer a limpeza, percebeu que o banheiro estava imaculado, mas o espelho agora refletia algo diferente. Em vez de uma imagem normal, o reflexo mostrava uma figura distorcida, com os olhos de Mariana olhando fixamente para o próprio zelador, como se ele estivesse preso no espelho. O apartamento ficou vago novamente, e ninguém mais se atreveu a alugá-lo. Dizem que, se olhar por muito tempo para o espelho, você começará a ouvir o sussurro, e o reflexo de alguém perdido no passado começará a observar você também. Você já se pegou olhando para um espelho por tempo demais, esperando ver algo mais do que seu próprio reflexo? Cuidado! Nem todos os espelhos mostram a verdade. Ele entrou em um corredor que nunca deveria ter entrado, mas o pior foi perceber que não podia voltar. Lucas estava em sua última noite em um antigo hotel, famoso pela sua arquitetura peculiar e história obscura. O hotel, construído no século XIX, parecia ter um charme decadente, com suas paredes revestidas de madeira escura, lustres de cristal quebrados e cortinas pesadas que mal deixavam a luz entrar. Ele havia vindo à cidade para uma conferência de negócios, e o hotel parecia ser o único lugar disponível. Mesmo assim, havia algo inquietante sobre o lugar. Os funcionários eram reservados e havia histórias circulando sobre quartos que desapareciam e corredores sem fim. Naquela noite, Lucas estava cansado depois de uma longa conferência e decidiu explorar o hotel antes de se retirar para o seu quarto. As escadas rangiam com cada passo que ele dava, e os quadros nas paredes pareciam observá-lo. Ele se perdeu nas longas passagens, mas foi um corredor em particular que chamou sua atenção. Diferente dos outros, ele parecia ser uma extensão sem fim, sem portas ou janelas, apenas uma sequência interminável de portas fechadas e paredes em sombras. Lucas, curioso e um pouco impulsivo, decidiu entrar no corredor. À medida que caminhava, sentia como se estivesse sendo puxado para dentro do espaço, como se algo o atraísse. O corredor era sombrio e estava vazio, mas a sensação de claustrofobia era palpável. A cada passo, ele sentia a pressão do ar aumentar, como se estivesse indo cada vez mais fundo em algo desconhecido. As portas fechadas não tinham maçanetas, apenas números escritos com tinta vermelha. Mas o que mais o intrigava era que ele sentia que estava em um lugar familiar, como se já tivesse estado ali antes, mas não conseguia lembrar quando. Ele olhou para trás, esperando ver a entrada do corredor, mas para sua surpresa, não havia mais saída. O corredor parecia ter se estendido ainda mais, e ele não sabia como tinha chegado tão longe. Tentou voltar, mas as paredes pareciam ter mudado, distantes e irreconhecíveis. O que antes parecia um caminho reto agora parecia uma espiral,
e a única coisa que o acompanhava era o som de seus próprios passos ecoando pelas paredes. Lucas parou diante de uma porta que parecia diferente das outras. Ela estava trancada, mas havia algo estranho sobre ela, como se estivesse pulsando. O medo começou a tomar conta dele, mas uma força inexplicável o fez empurrar a porta. Com um rangido, a porta se abriu, revelando um quarto simples, porém assustador. O mobiliário estava coberto por lençóis brancos, mas o ar dentro do quarto estava pesado, como se algo tivesse acabado de acontecer ali. Ele olhou ao redor e, para sua surpresa, reconheceu o lugar. Era o seu próprio quarto no hotel. Ao perceber que estava no seu próprio quarto, uma sensação de pânico tomou conta de Lucas. Ele olhou para a cama, e lá estava ele, deitado, como se fosse um reflexo dele mesmo. Mas algo estava errado. O corpo parecia não se mover, a respiração estava suspensa. De repente, Lucas ouviu a porta do corredor atrás dele se fechar com força. Ele virou-se rapidamente, mas não havia mais ninguém ali. O corredor estava vazio, mas de alguma forma ele sabia que não estava mais sozinho. Uma luz fraca começou a brilhar no final do corredor, e Lucas sentiu que algo chamava. Ele não podia resistir. Sem entender o que estava acontecendo, ele correu para a luz, mas à medida que se aproximava, a luz se afastava. O corredor parecia se alongar infinitamente, e ele se viu correndo em círculos. Seus passos estavam cada vez mais pesados, e a pressão em seu peito aumentava. Ele tentou gritar, mas não conseguia emitir som algum. O corredor estava vivo, e ele estava preso em seu interior. Com cada passo que dava, ele parecia estar se distanciando mais de si mesmo. O pânico se transformava em desespero quando ele começou a entender a verdade. O corredor não era um simples espaço físico, mas uma prisão, uma realidade que o engolia. A luz à sua frente se apagou completamente, e Lucas foi consumido pela escuridão. Lucas não sabia mais o que era real. Ele estava em uma espiral de terror, sem fim, perdido em um corredor que não tinha começo nem fim. Mas, no momento mais sombrio, ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Virando-se lentamente, ele se deparou com um homem desconhecido, com um olhar vazio e expressão de sofrimento. "Você não pode sair daqui", o homem disse com uma voz abafada, como se estivesse falando do fundo de uma caverna. "Nós todos estamos presos aqui. O corredor nos toma, e agora você faz parte dele." Foi quando Lucas percebeu, horrorizado, que o homem diante dele era o próprio reflexo do que ele havia se tornado, uma sombra, uma alma perdida. O corredor não era apenas uma estrutura física, mas uma metáfora para os próprios medos e arrependimentos que ele havia carregado durante sua vida. Ele havia entrado naquele lugar por curiosidade, mas agora estava condenado a vagar por sempre, preso nas paredes daquele corredor infinito. E assim, Lucas desapareceu, como tantas outras almas que antes dele caíram na mesma armadilha. Mas o corredor, em sua eterna existência, continua esperando por novos visitantes. Quem será o próximo a entrar e não conseguir sair? A sombra que você vê não é sempre sua. E quando ela desaparece, a ausência é muito mais do que um vazio. Felipe sempre foi uma pessoa curiosa. Desde pequeno, adorava explorar lugares inusitados e desvendar mistérios que outros preferiam ignorar. Quando ele se mudou para um antigo apartamento no centro da cidade, logo percebeu que havia algo peculiar no edifício. Apesar de antigo e deteriorado, o prédio tinha uma aura de mistério, algo que parecia vivo, pulsando nas paredes. A primeira coisa que Felipe notou foi que, no hall do andar, havia um espelho enorme, sem moldura, posicionado de maneira a refletir o corredor inteiro. Um dia, ao passar por ele, algo chamou sua atenção. Ele não viu a sua sombra refletida. Isso não o assustou à primeira vista, pois pensou que era algum truque da iluminação. Mas, conforme os dias passavam, ele começou a perceber mais e mais coisas estranhas, como a sensação de estar sendo observado constantemente, mesmo quando estava sozinho no apartamento. Mas o acontecimento mais perturbador aconteceu quando ele encontrou um homem estranho no hall. O homem estava de pé, observando o espelho, mas não tinha sombra. Felipe sentiu uma inquietação crescente ao ver aquele ser, algo que não podia identificar. O homem parecia normal, exceto pela ausência do que deveria ser uma parte essencial de todos os seres humanos. Nos dias seguintes,
Filipe tentou ignorar o estranho encontro, mas sua mente estava consumida pela imagem daquele homem sem sombra. Algo em seu interior dizia que aquilo não era uma coincidência, que aquele ser estava conectado a algo maior e mais sombrio. Ele começou a investigar a história do prédio e, para sua surpresa, descobriu que, há muitos anos, um homem conhecido como o Homem Sem Sombra morava no apartamento 602. Esse homem era descrito como um ser sem sombra, alguém que passava despercebido pelas pessoas, mas que, de alguma forma, estava sempre presente. Filipe sentiu uma crescente necessidade de entender mais sobre o passado daquele homem. Ele questionou os vizinhos mais antigos, mas ninguém parecia lembrar de algo significativo. Mas uma senhora idosa, que morava no último andar, lhe contou uma história curiosa. Ela falou sobre como, décadas atrás, o Homem Sem Sombra teria sido um prisioneiro do próprio tempo. Diziam que ele havia tentado manipular o espaço e o tempo de uma maneira que o condenou a viver em uma dimensão onde sua sombra não existia mais. Filipe ficou obcecado com o mistério, e foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Toda vez que ele se aproximava do espelho no corredor, seu reflexo parecia demorar a acompanhá-lo, como se algo estivesse o segurando no outro lado do vidro. Ele podia ver, atrás de si, uma figura esquelética, sem sombra, observando-o. E quando ele tentava sair do corredor, a figura permanecia no espelho, mesmo que ele estivesse fora do campo de visão. Certa noite, Filipe, incapaz de resistir mais à tentação, decidiu confrontar a figura no espelho. Ele se posicionou frente ao vidro, com o coração acelerado, e encarou o reflexo. A figura sem sombra começou a se mover lentamente, como se estivesse se preparando para sair do espelho. Mas, ao invés de apenas um reflexo, o homem começou a emergir da superfície de vidro, sua forma distorcida e translúcida tomando forma física. Filipe sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto o homem, com os olhos vazios e a pele pálida, estendia a mão para ele. Ele tentou recuar, mas estava paralisado, como se fosse impossível se mover. A mão do homem sem sombra tocou seu rosto, e, no exato momento em que isso aconteceu, Filipe sentiu sua própria sombra começar a se desvanecer. Sua visão ficou turva, e ele viu sua própria sombra se separando de seu corpo, flutuando como uma nuvem negra à parte. A presença no espelho, agora completamente materializada, começou a sorrir. "Você é meu agora", disse o homem, sua voz vazia e arrepiante. Filipe tentou gritar, mas sua voz não saía. O homem sem sombra o puxou para dentro do espelho, e em um instante, ele foi engolido pela superfície de vidro, como se o espelho fosse uma porta para outra dimensão. Dias depois, a polícia foi chamada ao prédio para investigar o desaparecimento de Filipe. Nenhuma pista foi encontrada, exceto por um espelho quebrado no corredor, cujas peças estavam espalhadas pelo chão. O mais estranho, no entanto, foi que ninguém mais no prédio parecia se lembrar de Filipe ou de qualquer coisa estranha acontecendo com ele. O espelho foi removido, mas os moradores começaram a notar algo perturbador. Quando se aproximavam do local, podiam ver uma figura pálida e sem sombra parada no corredor, refletida no vidro quebrado. Eles diziam que, a cada vez que passavam por ali, sentiam uma presença estranha, uma sensação de frio, como se algo estivesse observando-os de dentro do espelho. Será que o homem sem sombra ainda está à espreita, aguardando a próxima pessoa que ouse olhar para ele? Lembre-se, nem toda sombra pertence a quem você imagina. A cada batida do relógio, o tempo escorre mais rápido, até que ele pare completamente. Lucas nunca foi supersticioso. Sempre achou que essas histórias de objetos amaldiçoados e maldições eram apenas invenções de mentes criativas. No entanto, quando ele comprou um antigo relógio de pêndulo de um mercado de pulgas, sua visão sobre o sobrenatural começou a mudar. O relógio era imponente, com uma madeira escura e intricadas gravações que cobriam a superfície, mas o que realmente lhe chamou a atenção foi a marcação em números romanos, que parecia estar estranhamente desfasada em relação à hora real. Logo após colocá-lo na sala de sua casa, algo peculiar começou a acontecer. À medida que as horas passavam, o relógio parecia ganhar vida. A cada batida do pêndulo, uma sensação de pressão no ar tomava conta do ambiente, como se o tempo estivesse sendo esticado e comprimido. A cada vez que a ponteiro da hora se movia, Lucas sentia como se o mundo ao seu redor desacelerasse por um momento. O que realmente o fez começar a temer o relógio foi o som.
Quando ele estava sozinho em casa, o relógio, que antes funcionava sem falhas, começou a emitir um som de batidas mais fortes e descompassadas, como se estivesse marcando algo muito mais do que apenas o tempo. Era como se ele estivesse se aproximando de algo que não deveria acontecer. Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que algo estranho estava acontecendo. Às vezes, ele acordava de madrugada, sentindo uma presença na sala, e o som do relógio batendo em sua cabeça, como se estivesse convidando-o para se aproximar. Mais desconcertante ainda, os números romanos começaram a mudar. Eles não marcavam mais a hora comum. Em vez disso, pareciam indicar algo distante no tempo. Cada vez que ele olhava para o relógio, ele via números que não faziam sentido, como se o relógio estivesse contando regressivamente para algum evento que ele não conseguia entender. Em uma noite, ele decidiu testar algo. Sentado no sofá, com os olhos fixos no relógio, ele observou os ponteiros se movendo sem parar, mas dessa vez, mais rápidos do que o normal. De repente, o som de uma batida forte fez com que ele olhasse para o pêndulo. Ele estava completamente imóvel, embora o som continuasse. Lucas tentou desligá-lo, mas não conseguiu. O pêndulo continuou se movendo, e o som se intensificava a cada segundo. Foi nesse momento que ele percebeu algo ainda mais perturbador. As batidas do relógio estavam sincronizadas com os batimentos de seu próprio coração. Quando o relógio dava uma batida, o seu coração respondia, e a cada batida mais forte, ele sentia como se o tempo estivesse se comprimindo em torno dele, como se estivesse ficando preso no fluxo de segundos e minutos. Na noite seguinte, Lucas não conseguiu dormir. O relógio estava batendo sem parar, e o som parecia invadir seus pensamentos, tornando-se ensurdecedor. Quando ele olhou para o relógio, os números romanos haviam desaparecido completamente, e a face do relógio agora mostrava apenas uma linha de símbolos enigmáticos, que pareciam ter vida própria. De repente, os ponteiros começaram a girar descontroladamente, mais rápidos do que qualquer relógio deveria ser capaz de fazer. O pêndulo balançou violentamente, e Lucas sentiu o ar ao seu redor mudar. Ele estava preso em um ciclo de tempo, e a cada batida do relógio, ele sentia como se o passado, o presente e o futuro estivessem colidindo dentro de sua mente. Foi então que, com uma batida final e estrondosa, o relógio parou. Lucas sentiu seu corpo ser puxado para frente, como se estivesse sendo sugado por uma força invisível. A sala se transformou ao seu redor, as paredes parecendo se distorcer, e o relógio, agora parado, parecia ter se tornado uma porta para outra dimensão. O som das batidas do relógio ecoou mais uma vez, e a última coisa que Lucas viu foi a imagem de si mesmo, olhando fixamente para ele, mas com um olhar vazio e desesperado. No dia seguinte, o relógio estava quieto, parado em sua posição habitual. Não havia sinal de Lucas, e o apartamento estava vazio. Quando a polícia chegou para investigar, eles notaram algo estranho. O relógio continuava funcionando, mas cada vez que alguém se aproximava dele, o som das batidas ecoava na mente dos investigadores, como se o tempo estivesse se retorcendo à medida que eles olhavam para o objeto. Os registros do passado de Lucas desapareceram. Não havia ninguém na cidade que soubesse quem ele era. O único vestígio de sua existência era o relógio, que continuava batendo, mais e mais rápido, como se estivesse aguardando sua próxima vítima. Você já ouviu o som de um relógio marcando as horas? Cuidado! Algumas batidas podem ser mais do que apenas tempo passando. Algumas batidas podem ser o início de algo muito mais sombrio. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Ninguém sabe onde o poço leva, mas todos que se aproximam acabam indo mais fundo do que imaginam. Mário sempre fora um homem de curiosidade insaciável. Sempre que via algo misterioso, sentia uma necessidade quase compulsiva de investigar, de desvendar os segredos por trás de qualquer coisa. Foi essa característica que o levou até uma pequena vila no interior, onde um antigo poço tinha sido o centro de muitos rumores e histórias locais. O poço, localizado em um campo isolado, era conhecido por sua profundidade e pela estranha aura que o cercava. Os moradores evitavam falar sobre ele, e as crianças eram sempre advertidas a nunca se aproximar. Diziam que aquele poço não tinha fim e que quem ousasse olhar dentro dele nunca mais seria visto. Mário, com sua natureza investigativa, decidiu que não podia resistir à tentação. Ele queria ver com seus próprios olhos o que havia dentro desse poço e, assim,
descobrir a verdade por trás das histórias. Chegando à vila, ele foi rapidamente cercado por olhares desconfiados e sussurros. A dona da taverna, ao saber de sua intenção, tentou avisá-lo. Muitos que tentaram descer naquele poço nunca mais voltaram. É melhor deixar isso para os fantasmas do passado, ela disse com uma expressão grave. Mas Mário não se importou com os avisos. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Quando Mário chegou ao poço, percebeu imediatamente que algo estava errado. A entrada era estreita e coberta por uma espessa vegetação, e o vento que soprava ao redor parecia sussurrar algo incompreensível. O poço era feito de pedra escura, e o ar em sua proximidade parecia mais pesado, como se o tempo se arrastasse ali. Mário desceu lentamente até a borda do poço e olhou para dentro. A escuridão era densa e profunda, muito mais do que ele imaginava. Ele acendeu uma lanterna e a segurou sobre a abertura, mas não conseguia ver o fundo. A lanterna, ao invés de iluminar, parecia ser engolida pela escuridão. Foi quando ele ouviu algo. Um som suave, como um eco distante, que vinha do fundo do poço. Algo estava lá embaixo, algo que respondia ao chamado de sua curiosidade. Ele não conseguia resistir. Sem hesitar, Mário amarrou uma corda firme ao redor de sua cintura e se preparou para descer. Conforme ele descia, o silêncio ao seu redor se tornava mais pesado. A cada metro descido, o som do mundo exterior ficava mais distante. O poço parecia estar consumindo o tempo, e as paredes de pedra pareciam começar a se fechar. Ele olhou para cima e viu a luz da lanterna se distanciando, mas o fundo continuava sendo uma misteriosa escuridão. O som, que antes parecia distante, agora estava mais claro. Era uma espécie de murmúrio, uma voz baixa e inaudível que parecia chamá-lo. Cada vez mais, o som se intensificava e Mário sentia que algo observava, esperando para que ele chegasse mais fundo. Sua respiração se acelerava enquanto ele continuava a descer, sentindo uma pressão crescente sobre seu peito. Ele estava além do ponto em que qualquer pessoa poderia retornar sem se perder. Mas ele estava determinado a descobrir o que estava no fundo. Quando Mário chegou ao fundo do poço, ele se viu em um espaço inesperado. Em vez de um simples fundo de terra ou rocha, ele estava em uma caverna subterrânea. O chão estava coberto por uma camada fina de névoa que parecia se mover como se tivesse vida própria. O ar estava pesado, e a lanterna tremia em suas mãos. Foi então que ele ouviu o som. As vozes eram mais altas agora, e ele pôde distinguir palavras, embora ininteligíveis. Olhando em volta, viu figuras sombrias se movendo nas profundezas da caverna. Elas estavam ali, na escuridão, como espectros de um passado esquecido, presas naquele lugar. Uma das figuras se aproximou. Era um homem, mas sua face estava distorcida e suas roupas, esfarrapadas. Ele estendeu a mão em direção a Mário, com um olhar vazio. "Você veio até aqui. Agora você nunca mais sairá", disse ele, sua voz ecoando pelas paredes da caverna. Mário tentou dar um passo para trás, mas os pés começaram a afundar no chão, como se o próprio poço o estivesse engolindo. Ele tentou gritar, mas sua voz desapareceu no ar denso e pesado. A cada movimento, ele sentia seu corpo se tornar mais leve, como se a gravidade não mais o afetasse. O chão começou a se desintegrar sob seus pés, e Mário sentiu-se caindo sem fim, como se estivesse sendo puxado para o abismo do tempo. De volta à superfície, o poço estava vazio. Nenhuma corda, nenhum sinal de Mário. Os moradores da vila se reuniram ao redor, mas ninguém ousou se aproximar. O poço parecia tão normal quanto antes, mas agora algo estava diferente. O som, aquele eco distante, podia ser ouvido, mas não mais como uma simples ilusão. Era como se algo estivesse chamando, esperando por uma próxima vítima. A dona da taverna, que sabia de tudo, disse em voz baixa: "O poço nunca foi só um poço. Ele é uma prisão, uma porta para o que não podemos compreender. Aqueles que desceram, se perderam, e agora, o poço exige mais. Afinal, será que o poço tem fundo? Ou ele é apenas uma forma de nos arrastar para sua eternidade? Se um dia você ouvir o eco de um poço, saiba, a resposta pode estar mais perto de você do que imagina." Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou.
O relógio de pêndulo parou em 3h33. Desde aquele momento, nada mais foi o mesmo. Juliana sempre teve um fascínio peculiar por antiguidades. Desde jovem, ela adorava explorar mercados de pulgas e feiras de antiguidade, onde objetos do passado pareciam contar histórias em silêncio. Sua mais recente descoberta foi uma casa de leilões, onde encontrou um relógio de pêndulo antigo, com detalhes intrincados e um brilho encantador que a fez sentir uma conexão imediata. Era uma peça rara, aparentemente intacta, com um design que datava do século XIX. O leilão não foi muito concorrido, mas Juliana sabia que tinha encontrado algo especial. Com um lance baixo, ela arrematou o relógio e o levou para sua casa com grande entusiasmo. Ela o colocou em um canto da sala de estar, em um espaço de destaque. O som do pêndulo balançando suavemente logo encheu o ambiente com uma sensação reconfortante. No entanto, havia algo de peculiar na maneira como o relógio parecia acompanhar o tempo. Quando Juliana olhou para ele pela primeira vez, percebeu que a hora marcada era 3h33, um número que sempre a havia intrigado, com seu mistério e repetição. Mas o que mais a intrigava era o fato de que, ao observar o relógio mais de perto, parecia que ele estava parado naquele exato momento. Decidiu, então, dar corda ao mecanismo para ver se o relógio voltaria ao seu funcionamento normal. Porém, ao girar a chave, uma sensação estranha a envolveu, como se uma presença estivesse ali, observando cada movimento seu. Nos dias seguintes, Juliana percebeu que o relógio não voltava a funcionar de maneira normal. Sempre que ela o dava corda, ele parava na mesma hora, 3h33. Além disso, estranhos eventos começaram a acontecer em sua casa. Os sons da casa, normalmente familiares, pareciam diferentes agora. O piso de madeira rangia mais, e as sombras na parede pareciam mais longas, como se estivessem se esticando de forma errada. À noite, ela ouvia sussurros vindos da sala de estar, mas, ao entrar, tudo estava em silêncio. O relógio estava ali, imóvel, marcando 3h33. Ela tentou, mais uma vez, dar corda ao mecanismo, mas algo a fez hesitar. O pêndulo balançava de forma irregular, como se não seguisse mais a lógica do tempo. Os ponteiros não se moviam de forma natural, e algo na atmosfera parecia pesado, opressor. A cada vez que o relógio parava, mais ela sentia como se o tempo estivesse distorcido dentro da casa. Ela se pegava olhando para o relógio e, por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que o tempo não passava mais corretamente. Como se ela estivesse vivendo dentro de um loop, repetindo as mesmas horas, os mesmos momentos. Sempre que ela olhava para o relógio, uma sensação de desconforto a envolvia, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ela não soubesse o que. Em uma noite particularmente densa e chuvosa, Juliana acordou no meio da noite com um barulho vindo da sala de estar. O relógio estava tocando, mas não com o som normal de suas badaladas suaves. Era um som abafado, como se estivesse distorcido por uma presença invisível. Ela se levantou da cama, com o coração acelerado, e caminhou até o corredor. Ao entrar na sala, a cena que encontrou a fez congelar. O relógio estava se movendo por conta própria. Seus ponteiros giravam descontroladamente, acelerando e desacelerando como se o próprio tempo tivesse se tornado uma substância maleável e imprevisível. O pêndulo, que antes balançava suavemente, agora se movia com uma força descomunal, batendo nas laterais do relógio com estrondo. No fundo da sala, uma sombra se formava lentamente. Juliana tentou se aproximar para dar corda novamente, mas seus braços estavam pesados, como se algo estivesse puxando sua energia. Ela mal conseguia se mover, seu corpo parecia paralisado, e a sombra na parede se esticava cada vez mais. O relógio continuava a girar fora de controle, como se estivesse arrastando a própria realidade com ele. O som do pêndulo se tornava mais forte, quase ensurdecedor, até que Juliana percebeu que a sombra estava se movendo em sua direção. De repente, o relógio fez um som de estalo, e tudo ao seu redor ficou em silêncio. A sombra desapareceu, mas algo ainda estava ali. O tempo estava parado, mas não da maneira que ela pensava. No dia seguinte, quando Juliana acordou, encontrou o relógio novamente parado. Mas algo havia mudado. A casa parecia diferente, como se algo tivesse se alterado de maneira irreversível. As paredes, antes familiares, pareciam distorcidas,
como se a própria estrutura tivesse sido remodelada. O relógio, que antes indicava 3h33, agora marcava 4h44, mas, de alguma forma, o tempo não estava mais seguindo seu curso natural. Ela tentou sair, mas percebeu que a porta da frente estava bloqueada, como se a casa tivesse se tornado um labirinto. O som do relógio, no entanto, nunca mais parou. Sempre que ela tentava se afastar, o eco do pêndulo a seguia, arrastando-a de volta. Ela estava presa em uma distorção do tempo. O relógio, que antes representava apenas uma peça de antiguidade, agora era chave para um ciclo interminável, e Juliana se viu aprisionada em sua própria casa, condenada a reviver os mesmos momentos, sem saber quando, ou se, ela conseguiria escapar. A cada vez que ela olhava para o relógio, o tempo parecia se distorcer ainda mais. Será que o relógio realmente parou no tempo? Ou ele apenas nos arrasta para um lugar onde o tempo não existe mais? E você, já olhou para um relógio e sentiu que algo estava errado? Ele comprou o quadro por impulso, mas logo descobriu que aquilo não era uma obra de arte. Era uma maldição disfarçada. Rodrigo sempre teve uma atração inexplicável por arte. Não era um especialista, mas adorava as galerias e mercados de arte, onde ele procurava peças raras e únicas. Durante uma visita a uma loja de antiguidades em uma rua pouco movimentada da cidade, ele se deparou com um quadro que imediatamente chamou sua atenção. Era uma pintura de uma mulher com uma expressão melancólica e os olhos que pareciam seguir qualquer movimento na sala. O quadro não tinha uma assinatura, mas sua moldura dourada e delicada parecia de outra época. O dono da loja, um senhor idoso com uma aparência cansada, observava Rodrigo com um olhar atento. Ele parecia saber que algo dentro daquele quadro estava prestes a mudar a vida do jovem para sempre. Rodrigo, sem hesitar, comprou o quadro. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquela pintura tinha algo especial, algo que o atraía de maneira irresistível. Ao colocá-la na parede de sua sala, no entanto, ele começou a perceber algo estranho. A cada vez que passava por ela, parecia que a mulher na pintura parecia mais viva, mais real, e seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural. Nos primeiros dias, a pintura parecia mudar lentamente. A mulher, que inicialmente olhava para o observador com uma leve tristeza, agora parecia mais agitada, seus olhos cheios de uma intensidade crescente. Rodrigo não conseguia tirar os olhos dela. Ele a observava constantemente, hipnotizado. Uma noite, após um longo dia de trabalho, ele retornou para casa e ficou parado em frente à pintura por alguns minutos. Algo estava definitivamente errado. Os olhos da mulher estavam fixos em Rodrigo com uma intensidade tão forte que ele sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Na manhã seguinte, ao acordar, Rodrigo percebeu que algo mais havia mudado. A mulher na pintura parecia ter dado um passo à frente, como se estivesse mais próxima da moldura. Os detalhes de seu rosto estavam mais nítidos, mais vívidos. Agora, parecia que ela estava quase pronta para sair da tela. Rodrigo sentiu um peso no peito. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia explicar. O quadro começava a ter uma influência sobre ele, e não era mais uma simples obra de arte. Era como se o tempo dentro da tela estivesse se distorcendo, mudando, crescendo. O que antes parecia uma simples pintura agora parecia ter vida própria. A cada dia, os traços da mulher no quadro se aprofundavam. Seus olhos pareciam mais tristes e a expressão de seu rosto, cada vez mais desesperada. Rodrigo tentou olhar para o quadro de uma forma racional, mas era impossível ignorar a sensação de que algo estava se aproximando. Ela estava se tornando mais humana, mais real. E, conforme os dias passavam, Rodrigo começou a notar que o quadro estava crescendo. A moldura dourada estava se esticando, e a tela parecia se expandir com cada olhar. O quadro, que antes tinha o tamanho de uma pintura comum, agora tinha proporções desmesuradas. Era como se ele estivesse se expandindo para fora da parede, engolindo o espaço ao redor. Uma noite, Rodrigo acordou no meio da madrugada com um som vindo da sala. O quadro estava agora completamente fora de proporção, ocupando toda a parede e mais ainda. A mulher na pintura havia saído da moldura. Ela estava parada no centro da sala, olhando para ele com um olhar vazio e perturbador. Seus olhos brilharam na escuridão,
e sua expressão era uma mistura de tristeza e raiva. Rodrigo tentou gritar, mas sua garganta estava fechada. Ele estava paralisado de medo, incapaz de se mover. Aos poucos, ele percebeu que a figura no quadro não estava mais limitada pela tela. Ela estava fisicamente diante dele, como se estivesse saindo do próprio quadro e invadindo a realidade. A mulher se aproximou lentamente, seus passos ecoando pelo chão, e seus olhos, fixos em Rodrigo, o seguiam com uma intensidade esmagadora. Ele tentou sair da sala, mas a porta não se abria. O quadro estava agora se estendendo por toda a parede, e a mulher estava bem diante dele, sua presença quase palpável. Rodrigo não sabia mais o que era real e o que estava sendo manipulado pela pintura. Ele tentou gritar novamente, mas sua voz foi engolida pela presença sombria que agora tomava conta de sua casa. A mulher, em um movimento quase imperceptível, sorriu. Mas não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de vingança, de uma criatura que estava sendo libertada de sua prisão na tela e que agora tinha um propósito sombrio que Rodrigo não poderia compreender. Quando Rodrigo finalmente conseguiu sair da casa, ele olhou para trás e viu algo que nunca imaginou. A parede onde o quadro estava antes agora estava completamente vazia. O quadro tinha desaparecido, assim como a mulher. Tudo que restava era o eco do riso sinistro da figura que, de alguma forma, havia escapado da pintura e tomado conta do mundo real. Rodrigo, agora desesperado, foi atrás do dono da loja onde havia comprado o quadro. O homem, com um sorriso enigmático, apenas olhou para ele e disse: "Esse quadro não tem fim, não tem lógica. Ele sempre vai crescer, sempre vai tomar o seu espaço." Rodrigo nunca mais foi o mesmo. Ele passou os dias tentando entender o que aconteceu, mas uma coisa era certa: o quadro não havia desaparecido. Ele estava em algum lugar, esperando o próximo inocente que se atrevesse a comprar e tentar entender a verdadeira natureza daquela pintura maldita. E você, teria coragem de colocar um retrato desses em sua casa? O que você faria se fosse você, diante de algo tão macabro e inexplicável? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Ela entrou na casa para investigar o mistério, mas logo percebeu que o verdadeiro mistério era o tempo que parecia não passar lá dentro. Ana era uma jovem estudante de história, fascinada por lugares antigos e misteriosos. Quando ouviu falar de uma casa abandonada na cidade, famosa por histórias que falavam de desaparecimentos e acontecimentos inexplicáveis, ela não hesitou em visitá-la. A casa, localizada em um bairro esquecido e pouco acessado, estava envolta em um manto de névoa. O velho casarão de 3 andares parecia ter sido congelado no tempo, com suas janelas quebradas e portas rangendo a cada passo dado. Ao entrar, Ana notou imediatamente a atmosfera pesada do lugar. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas, mas o que mais a impressionou foi o silêncio absoluto. Não havia sons vindos de fora, nem o som do vento. Era como se a casa estivesse isolada do mundo. Ela começou a andar pelos corredores, observando os móveis empoeirados e as paredes que pareciam contar histórias antigas. Mas foi quando chegou ao andar de cima que algo estranho aconteceu. Na sala principal, uma grande estante de livros, com volumes empoeirados, parecia ter sido esquecida no tempo. No entanto, o relógio de parede, parado por anos, de repente fez um som, como se tivesse voltado a funcionar. Ana olhou para ele, confusa. O ponteiro das horas e minutos começou a se mover lentamente, mas algo estava errado. O relógio estava indo para trás. Conforme os minutos passavam, Ana começou a sentir uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse vivido aquele momento antes. O som do relógio de parede, que antes parecia um detalhe simples, agora a perturbava. O relógio estava girando para trás, e com isso, o ambiente ao redor dela parecia mudar. Ela desceu as escadas para investigar a casa, mas o corredor agora parecia diferente. As paredes estavam mais sujas, o ar mais denso, e ela sentiu uma sensação de pressentimento. Em um dos quartos, ela encontrou uma fotografia em preto e branco, uma foto de uma família sorridente na frente da casa, mas algo estava errado com aquela imagem. A figura de um homem estava desfocada, como se estivesse sendo apagada da foto. Ao olhar mais de perto, Ana percebeu que o homem estava começando a desaparecer, como se o tempo estivesse apagando sua existência.
O relógio continuava girando para trás, e Ana começou a ouvir sussurros fracos, como se alguém estivesse falando em um idioma estranho. O som parecia vir das paredes, e as sombras se moviam de maneira desconcertante. Ela sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse a observando. Em um impulso, correu até a porta de entrada, mas ao tentar abri-la, o tempo parecia estar contra ela. A maçaneta não se movia, o ar estava denso e a sala parecia girar em torno dela. O relógio não parava de voltar, e cada vez mais as mudanças na casa se intensificavam. Desesperada, Ana correu para o segundo andar e entrou em um quarto que parecia ter sido deixado intocado, como se o tempo realmente não tivesse passado ali. As roupas ainda estavam penduradas, o cheiro da casa de antigamente era inconfundível. Mas o que mais a aterrorizava era o espelho grande que estava à sua frente. Ao se olhar nele, Ana viu algo que a fez gelar, ela mesma, mas muito mais jovem, com um olhar vazio e uma expressão de pânico. A mulher refletida no espelho não era ela, mas alguém que parecia estar presa dentro do reflexo. Enquanto ela observava, os olhos do reflexo começaram a se mover, e a imagem da Ana mais jovem começou a gritar, tentando alcançar a superfície do vidro. O som era ensurdecedor, como se o reflexo estivesse tentando sair do espelho para tomar o lugar de Ana. A sensação de estar presa no tempo tomou conta de Ana, e foi como se o relógio a tivesse levado para um lugar onde as horas não significavam nada. A casa estava mudando constantemente, e ela não conseguia mais discernir se estava andando para frente ou para trás. Era como se estivesse sendo engolida pela própria casa, que agora parecia estar viva, alimentando-se da sua presença. O espelho, antes imóvel, agora estava se expandindo, tomando forma e espaço, enquanto o relógio continuava a girar, fora de controle. Ana tentou gritar, mas sua voz não saía. Ela não sabia mais se estava ali, se tinha sido esquecida ou se era uma mera lembrança daquilo que já passou. No auge do desespero, Ana percebeu algo que a deixou sem fôlego. Ela não estava mais sozinha. Ao olhar pela janela, viu várias figuras, pessoas de roupas antigas e pálidas, que estavam se aproximando lentamente da casa. Cada uma delas parecia ter saído diretamente das paredes, como se a casa as estivesse criando a partir de um passado esquecido. Ana tentou correr, mas seus passos eram pesados, como se o tempo estivesse segurando suas pernas. A cada movimento que ela tentava fazer, a casa se tornava mais densa, mais opressiva. As figuras estavam agora dentro da casa, e o relógio, que já estava quase no fim de sua jornada, deu um último tic-tac. O tempo finalmente parou. A casa ficou em silêncio, mas Ana não sentia mais medo. O tempo não passava mais, e ela estava agora presa dentro daquele ciclo eterno. Ela se tornará parte da casa, uma peça perdida no tempo. Ana se tornou uma das muitas sombras na casa, uma das muitas figuras que vagam para sempre em uma prisão temporal. E o que aconteceu com ela? Será que há algo mais por trás dessa história? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Ela só queria limpar o espelho antigo, mas acabou libertando algo que nunca deveria ter sido visto. Marina era restauradora de antiguidades e passava horas em seu pequeno ateliê, cercada por relíquias de tempos esquecidos. Seu trabalho exigia paciência e precisão, mas também a expunha a objetos carregados de histórias obscuras. Em um dia chuvoso, um pacote misterioso chegou ao ateliê sem remetente. Dentro, havia um espelho antigo, com moldura ornamentada em bronze, coberta por um véu de poeira e teias de aranha. O vidro estava opaco, mas ainda refletia sombras distorcidas. Marina, intrigada, decidiu restaurá-lo. Ela posicionou o espelho em uma mesa iluminada e começou a limpá-lo cuidadosamente. No entanto, conforme removia a sujeira, percebeu algo estranho. O reflexo no espelho não correspondia ao que estava à sua frente. A sala refletida parecia mais escura, e formas vagas se moviam ao fundo. Mesmo acreditando que fosse apenas um defeito no vidro antigo, ela sentiu um calafrio subir por sua espinha. Nos dias seguintes, Marina trabalhou incessantemente no espelho, mas as anomalias começaram a se intensificar. Objetos refletidos pareciam mudar de lugar e, em certos momentos, o próprio reflexo dela agia de forma independente. Durante uma noite silenciosa, enquanto polia o vidro, ela ouviu um sussurro vindo do espelho. Era uma voz baixa, quase imperceptível,
chamando seu nome. Ela recuou, mas o sussurro ficou mais alto, como se alguém estivesse preso do outro lado, tentando se comunicar. Marina tentou ignorar, mas a curiosidade a dominou. Voltou ao espelho e perguntou: "Quem está aí?" A resposta veio quase instantaneamente, uma voz rouca dizendo: "Ajude-me a sair." O medo a paralisou, mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma estranha compaixão pela entidade presa. No reflexo, uma figura começou a se formar, um rosto pálido, de olhos fundos e lábios costurados. A imagem piscava entre a nitidez e a distorção, enquanto mãos esqueléticas pressionavam o vidro, tentando sair. O espelho começou a tremer violentamente, rachaduras surgiram na superfície enquanto a entidade do outro lado se debatia para se libertar. Marina tentou recuar, mas era como se estivesse presa ao local. As luzes do ateliê piscaram, e a voz do espelho se tornou ensurdecedora. "Você me libertou. Agora é sua vez." Antes que pudesse reagir, uma das rachaduras se expandiu e uma mão pálida atravessou o vidro, agarrando o pulso de Marina com força sobrenatural. Ela gritou, mas não havia ninguém por perto para ajudá-la. A força da criatura era esmagadora. Aos poucos, Marina sentiu seu corpo ser puxado em direção ao espelho, atravessando a superfície fria como se fosse água. Do outro lado, tudo era escuridão e vazio. Ela percebeu que estava no reflexo, um lugar sombrio, sem som, apenas as sombras das almas presas ali, vagando eternamente. Do lado de fora, através do espelho, ela viu sua própria imagem sorrindo para ela, mas percebeu que não era mais ela mesma. Algo a havia substituído. Agora, Marina estava presa no lado oposto, incapaz de se comunicar ou escapar. O espelho, agora intacto, estava mais brilhante do que nunca. O reflexo de Marina, ou melhor, da entidade que a substituiu, continuava o trabalho no ateliê como se nada tivesse acontecido. Mas, vez ou outra, quem olhava diretamente para o espelho podia notar um segundo reflexo, sombrio e desesperado, tentando escapar. Com o passar do tempo, o espelho foi vendido para outra pessoa desavisada. E assim, o ciclo continuava. A cada nova vítima, o espelho trocava almas, mantendo suas prisões eternas para aqueles que ousavam olhar fundo demais. Se algum dia você encontrar um espelho antigo e ouvir sussurros vindos dele, lembre-se, nem tudo que reflete sua imagem realmente é você. Quando o ponteiro parou, algo começou a se mover por trás do tempo. Lucas sempre foi fascinado por antiguidades. Em uma de suas explorações por feiras antigas, encontrou um relógio de parede peculiar. Era grande, com moldura de madeira escura entalhada e um mostrador gasto pelo tempo. O ponteiro do segundo se movia lentamente, mas o que chamou sua atenção foi o estranho som dos tic-tacs, não seguiam um ritmo regular. Era como se o relógio tivesse sua própria batida, um som irregular que ecoava como sussurros abafados. O vendedor, um senhor idoso com olhar sombrio, advertiu Lucas: "Esse relógio marca mais do que o tempo. Ele guarda segredos que não deveriam ser despertos." Ignorando o aviso, Lucas comprou o relógio e o pendurou em sua sala. Nos primeiros dias, nada parecia normal, mas então, em uma noite silenciosa, o ponteiro do segundo simplesmente parou. E foi nesse exato momento que Lucas ouviu passos vindos do corredor, passos que não poderiam estar ali. Os acontecimentos estranhos se intensificaram após o relógio parar. Objetos em sua casa começaram a se mover sozinhos, portas se abriam lentamente, e sombras sem dono passavam pelos cantos de sua visão. Mas o mais perturbador era que o relógio, embora parado, ainda emitia o som dos tic-tacs, como se estivesse funcionando em outra dimensão. Lucas decidiu investigar a origem do relógio e descobriu que ele pertencia a uma antiga mansão onde todos os moradores desapareceram misteriosamente em uma única noite. Diziam que o relógio havia parado exatamente à meia-noite naquele dia e que, desde então, levava consigo o tempo de quem tentava consertá-lo. Mesmo com o aviso, Lucas decidiu dar corda no relógio, acreditando que poderia controlar o que quer que estivesse causando os fenômenos. Quando girou a chave, o som do tic-tac voltou, mas dessa vez, algo parecia diferente. As paredes da sala começaram a se distorcer, e o ar ficou pesado. À medida que o relógio marcava os segundos novamente, Lucas percebeu que não estava mais sozinho. Refletidas no vidro do mostrador,
várias figuras encapuzadas surgiram atrás dele, mesmo que o cômodo estivesse vazio. Ele tentou sair, mas a porta havia desaparecido. A sala estava se transformando. De repente, o ponteiro das horas avançou rapidamente até meia-noite, e um som ensurdecedor tomou conta do ambiente. O chão se abriu em fendas, e Lucas foi puxado para um espaço escuro e sem fim, onde o tempo parecia não existir. Ele caía em um abismo, cercado por relógios flutuantes, todos marcando diferentes horários. Em cada relógio, via rostos presos no vidro, gritando em silêncio, implorando por ajuda. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava preso naquele limbo atemporal, onde cada segundo se estendia por uma eternidade. Na manhã seguinte, o relógio estava pendurado na parede da casa, marcando exatamente meia-noite, mas Lucas havia desaparecido sem deixar rastros. Quem entrava na sala sentia um frio inexplicável e ouvia sussurros vindos do relógio. Se alguém observasse o mostrador por muito tempo, podia ver um rosto distorcido gritando do outro lado, o rosto de Lucas. O relógio foi vendido novamente, seguindo seu ciclo eterno, sempre em busca de mais uma alma para prender entre os ponteiros do tempo. Você ainda confia nos relógios em sua casa? Talvez eles estejam marcando mais do que apenas o passar das horas. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Gostou dessa história bônus? Quer que eu faça mais uma ou seguimos para outro projeto?